Uma boa tarde para todos. Estou aqui em Dom Macedo Costa, Bahia, a 180 quilômetros aproximadamente da capital, Salvador. Antes de ler o texto que eu vou ler, eu quero falar de um amigo que eu conheci, que tive o privilégio de conhecer, que vocês estão tendo o privilégio de ouvi-lo e conhecer aí em Tocantins, o Dr. Pericleor, que na época viera dar um curso, parte de um curso. Ele estava dando um módulo e a doutora Gabriela estava dando o outro módulo. E eu tive o prazer de conhecê-los porque tanto ele como a doutora Gabriela, eu continuo com contato tanto da doutora Gabriela como com o doutor Pericleão. E o curso foi ali na biblioteca e eu tive esse privilégio de conhecê-lo, esse grande homem de Deus, que não foi para Tocantins obra de um acaso, não foi. Foi obra do Espírito Santo do Senhor. Não foi assumir essa função de... Não foi, não. Hoje presidente do Conselho Veterinário daí, do Estado. E que Jesus continue, meu irmão, te usando grandemente. Para te usar como usaste para falar comigo algumas vezes. Como Jesus usou exatamente no momento certo para falar comigo. E eu criei e Jesus resolveu. Que Jesus continue te usando como esse instrumento dele. Que seja sempre assim. Que a recompensa vai vir do Senhor. Mas vamos ler o texto? No livro de João, no livro está nos Evangelhos, mas eu vou ler em Marcos, no capítulo 5, versículo 25 a seguir, que a epígrafe é a mulher de um fluxo de sangue, ou a mulher hemorrágica, depende da tradução. Estou lendo na tradução a Bíblia de Estudo Pentecostal de João Ferreira de Almeida. O versículo 25 diz, do capítulo 5, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes ia a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou as fontes do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo saíra, a virtude que de si mesma saíra, voltou para a multidão e disse, quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes que me tocou? E ele olhava ao redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia-lhe o acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Mas eu quero falar uma coisa de extrema importância neste momento. A resposta de Deus para nossas vidas depende dos nossos propósitos diante de Deus. Depende dos nossos objetivos. Sem propósito, não há vitória. Sem propósito, não há milagre. Porque todo milagre de Deus na vida do homem exige a participação do homem. Nós temos alguns motivos para dizer que aquela mulher arriscou tudo. Lá em Israel, uma mulher, quando ela está no processo menstrual, é considerada imunda. Portanto, não podia ir na cidade. Se um homem tocasse numa mulher nesse estado, ele teria que ficar fora da cidade por 7 dias. Aquela mulher, podemos dizer que ela estava talvez com câncer, ou uma doença daí a pior. Porque ela estava com hemorragia há 12 anos. Ela gastou tudo com os médicos da época e não deles puderam fazer nada. Estava uma mulher desenganada, pronta para morrer. Não havia mais nada na medicina que pudesse resolver o seu problema. Nós sabemos que o processo dos glóbulos brancos e vermelhos, que é o que produz o nosso sangue responsável, não seria capaz de produzir a quantidade de sangue que ela perdera. Logo, não precisa ser o médico
mesmo sendo de uma área veterinária, o Dr. Pericleon sabe disso, ela deveria estar com anemia profunda. E uma anemia profunda causada por algo desta maneira leva ao desmaio no meio da rua, onde quer que seja. Então ela tem o problema de não poder de ser descoberta no meio da multidão por ser considerada imunda. Ela tem o problema de estar debilitada. Não tem mais força. Mas alguém falou de um homem chamado Jesus. Alguém falou de um homem diferente. De um homem que era capaz de fazer aquilo que nem o médico pudera fazer. E lá no final do túnel surgiu uma luz. Lá no final do túnel ela juntou todas as suas forças que ela tinha. Se ela ficasse, ela morreria. Por que não morrer tentando? Foi o que ela fez. A Bíblia disse que ela, oh aleluia, no seu propósito extraordinário. Por isso que eu vou continuar falando, sem propósito não há vitória. Sem propósito não há milagre. Sem propósito, diante de Deus, não vai se chegar a lugar nenhum. Ela precisava fazer alguma força. Alguma coisa. Ela reuniu todas as suas forças. Ela disse, ou é hoje ou nunca mais. Observe que a Bíblia diz que onde Jesus passava uma grande multidão. Lembra no caso de Zaqueu que ele nem conseguiu enfrentar a multidão, ele a rodeou por fora, ele correu. Aquela mulher, oh glória a Deus, não tinha mais força para correr. Aquela mulher provavelmente estava esquelética, anêmica, mas ela tinha um propósito. Mas o nosso Jesus era Deus também. O nosso Jesus também era onisciente. Podemos ver, a Bíblia não fala, aleluias. A Bíblia não fala, mas podemos ver pelos olhos da fé, Jesus olhando o propósito daquela mulher ao ela sair de casa. Podemos ver Jesus olhando aquela mulher caindo no meio da multidão, se arrastando, mas dizendo, eu preciso chegar até Jesus. Porque aquela mulher não disse, eu vou abraçar Jesus. Aquela mulher não disse, eu vou implorar, ela disse, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes. Ela queria tocar na parte mais baixa das roupas de Jesus. Quantas vezes aquela mulher deve ter caído no meio daquela multidão? Mas ela tem um propósito. Esta é a minha oportunidade e eu não vou deixar passar. E ela veio se arrastando até se jogar e tocar nas vestes de Jesus. E aquele mal, né, que ela sentia sangrando, estanca automaticamente. E Jesus, que sabe todas as coisas, para e diz, quem me tocou? Oh, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que o discípulo disse, Senhor, a multidão te aperta e te oprime e tu perguntas quem me tocou. Jesus, olha, alguém que tocou em mim, tocou de forma diferente. Alguém que tocou em mim não tocou por curiosidade, tocou pela fé. Eu senti, saiu virtude de mim para essa pessoa. E ela não puder mais esconder. E de uma alegria, a Bíblia diz que ela estava tremendo e temendo o que é que o Senhor ia falar. Mas Jesus falou a palavra mais linda. Ela foi curada 2 vezes. Filha, a tua fé te salvou. Então, irmão, o que define a sua vitória diante de Deus é o seu objetivo. Aquela mulher disse, se eu tão somente tocar. Ela creu. Ela creu no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém falou de Jesus para ela. E Jesus está, aleluia. Jesus está querendo que você fale dele para alguém. Que talvez tenha alguém com aquela mulher, como aquela mulher do fluxo de sangue desesperada. Talvez tenha alguém que já bateu em tantas portas e todas as portas se fecharam e o médico disse para você não tem mais jeito. E Jesus está dizendo, tem jeito sim. Mesmo que todas as portas se fechem, eu vou te tomar por cima.
mas o meu nome será glorificado. Faça como aquela mulher. Reúna suas forças e vá até Jesus. Sem propósito, não há vitória. O segredo da nossa vitória está no propósito diante de Deus.